No futuro, a Terra está contaminada e a sobrevivência só é possível em bunkers. Mas um homem decidiu sair. Em 2149, 9 anos após uma devastadora guerra química, a vida na Terra mudou para sempre. Lagos e rios secaram, governos colapsaram e bilhões de pessoas perderam as suas vidas devido ao ar tóxico. Os poucos sortudos que conseguiram se esconder em bunkers, especialmente projetados, sobreviveram. O Darwin foi um deles, mas essa nova vida estava longe de ser a ideal. Como os outros sobreviventes, o Darwin passava todo o seu tempo grudado ao computador. Todas as manhãs, uma inteligência artificial escaneava a retina do Darwin e exibia informações sobre a sua mãe, que estava há muito tempo em hibernação em outro bunker semelhante. O Darwin ainda mantinha a esperança de que sua mãe um dia respondesse. Ele deixou uma mensagem eletrônica pedindo desculpas por não poder falar com ela, enquanto flashes das suas memórias de infância passavam pela sua mente. A inteligência artificial sugeriu que o Darwin tomasse um banho. Enfraquecido pela falta de atividade física, ele lutou para se levantar da cadeira. Em apenas alguns segundos, ele tomou um banho ultrassônico antes de voltar para sua cadeira e retomar o trabalho. Após a guerra, todos os sobreviventes foram obrigados a trocar abrigo, comida e entretenimento por trabalho remoto, minerando minérios raros usados para construir bunkers mais avançados para o governo. Depois de um tempo, a inteligência artificial anunciou uma pausa para o almoço de 10 minutos. Uma anfitriã virtual apareceu na tela oferecendo vários pratos, e Darwin pediu palitos de peixe e frango à la King. Enquanto esperava pela refeição, o noticiário passava na tela, dizendo que os sensores ainda detectavam altos níveis de contaminação na superfície da Terra, portanto o auto-isolamento continuava obrigatório. Finalmente a comida do Darwin chegou por outra escotilha especial, mas em minutos a pausa acabou. Ele voltou ao seu trabalho monótono, pensando em como estava se afastando cada vez mais da sua vida pré-guerra. A existência sem sentido no bunker pesava sobre ele. A única fuga para os sobreviventes era jogar videogames, o que eles podiam fazer após o trabalho, mas nem os jogos conseguiam preencher o vazio crescente na alma do Darwin. Antes de dormir, ele checou novamente a sua mãe, mas ela ainda estava em silêncio. Ele se recostou na cadeira e adormeceu, pensando no seu passado. Ele sonhava repetidamente com o dia que viu a sua mãe pela última vez. Ela teve que deixá-lo sozinho no bunker, dando a ele uma chance de viver uma vida mais longa. Na manhã seguinte, a inteligência artificial acordou o Darwin novamente, e ele enfrentou mais um dia monótono na frente da tela do computador. Mas de repente, no meio do dia de trabalho, o Darwin escutou um cachorro latindo lá fora. Parecia impossível, já que a Terra estava contaminada, e a vida não deveria ser capaz de sobreviver. Ele virou a câmera e avistou um cachorro de verdade, que alguém rapidamente escondeu nos arbustos. O Darwin tentou entender o que acabou de ver, mas seu supervisor virtual interrompeu abruptamente, exigindo que ele voltasse a câmera para o trabalho imediatamente. Se ele não obedecesse, ele foi avisado de que poderia ser facilmente substituído por outra pessoa disposta a fazer o trabalho. Naquela noite, uma tempestade começou a rugir do lado de fora. O Darwin acordou com o estrondo alto do trovão e espiou pela pequena janela da porta. De repente, um raio atingiu o bunker, cortando a energia. A inteligência artificial imediatamente mudou para a bateria de backup para manter o suporte de vida funcionando, e o Darwin, em pânico, apertou o botão de chamada de emergência, mas ninguém respondeu ao seu pedido de ajuda. 2 dias se passaram. A carga da bateria estava diminuindo rapidamente, forçando a inteligência artificial a desligar todos os sistemas, exceto a purificação do ar. O Darwin olha nervosamente pela janela, ainda se agarrando à esperança de que a ajuda chegaria, enquanto os minutos finais passavam antes que a bateria morresse e a filtragem do ar parasse. Ele finalmente tomou a decisão de sair do bunker. Ele colocou um respirador e apertou o botão de liberação da porta, mas não adiantou. Não estava funcionando. Com dificuldade, ele levantou a porta manualmente. O Darwin saiu, conseguindo dar apenas alguns passos antes que seu respirador sinalizasse uma queda dos níveis de oxigênio. Aterrorizado, com o ar envenenado, ele correu de volta para o bunker e tentou fechar a porta, mas ela estava emperrada. Naquele exato momento, a inteligência artificial anunciou que a bateria estava completamente descarregada e todos os sistemas de suporte à vida e filtragem de ar foram desligados. O Darwin, percebendo que estava sem opções, começou a aceitar o seu destino, mas então notou algo incrível. Ele ainda conseguia respirar sem o sistema de filtragem. Agora, o Darwin junta os poucos itens essenciais que consegue encontrar e parte em uma missão para encontrar a sua mãe. Ele sai do abrigo mais uma vez, seus passos lentos e hesitantes, não tendo andado mais de alguns metros nos últimos 9 anos. A sua mente ainda é presa no nível emocional de uma criança, e ele luta para processar esse mundo quase esquecido que agora parece tão opressor e aterrorizante.
Apesar do seu medo e ansiedade, cansado e exausto, o Darwin avança, sabendo que sua antiga vida no bunker não é mais uma opção. Depois de algum tempo, ele chega a uma estação de comunicação e tenta desesperadamente contatar a sua mãe, mas as suas tentativas são em vão. O Darwin se recusa em desistir. Durante dias, ele atravessa setores abandonados da terra desolada sob o sol escaldante, sem comida ou água. Um dia, enfraquecido e à beira do colapso, o Darwin escuta o latido do cachorro familiar. Ao se virar, percebe que chegou ao local exato onde costumava fazer a mineração remota. Os sinais de vida reacendem uma fagulha de esperança nele. Seguindo o cachorro, ele entra em uma dessas florestas verdes repleta de insetos. Fica claro que a vida fora dos bunkers era possível há algum tempo. Exausto, o Darwin tropeça mais fundo na floresta, antes de finalmente desabar e adormecer. Na manhã seguinte, ele é acordado pelos latidos do cachorro e pelo zumbido dos insetos. Quando recupera os sentidos, ele vê o cachorro por perto junto com a sua dona, uma garota chamada Dar, que pergunta quem ele é. Após 9 anos de silêncio, o Darwin perdeu a capacidade de falar, deixando-o incapaz de responder. Com medo que esse estranho mudo pudesse ser perigoso, a Dar decide ir embora, mas o Darwin corre atrás dela. Alarmada, a Dar ativa um sistema de alarme caseiro para avisar a sua família, que vive com ela em uma comunidade ilegal fora dos bunkers. Leland, a mãe de Dar, imediatamente ordena que as crianças mais novas se escondam e se prepara para confrontar o visitante inesperado. Não demora muito para Dar voltar ao acampamento, e ela e Leland observam a aproximação cautelosa do Darwin. Elas sentem pena dele, mas se preocupam que as autoridades possam estar à sua procura, o que poderia levar à descoberta da comunidade escondida. Apesar das suas preocupações, a Leland decide oferecer abrigo ao viajante exausto e chama as crianças para saírem dos seus esconderijos. Mas o Darwin, ainda sobrecarregado pelo mundo, hesita e mantém distância de todos eles. Leland e Dar deixam um pedaço de pão a uma distância segura da cabana e Darwin devora com avidez. Depois elas lhe oferecem uma tigela de sopa, cada vez colocando-a um pouco mais perto. E aos poucos o Darwin começa a confiar em suas novas conhecidas e eventualmente senta-se à mesa com elas. Curiosa sobre quem ele é e de onde ele veio, Leland e Dar tentam se comunicar com ele. O Darwin sinaliza que não pode falar porque está acostumado a interagir apenas através do seu computador, e Leland observa que eles não têm um computador. E vendo que Darwin a entende, ela o convida a passar a noite na sua cabana. Ainda visivelmente assustado, o Darwin parece hesitar bastante, então Leland sugere que traga um colchão para fora, o que acalma ele um pouco. Enquanto Darwin se deita, ele pensa em como a família da Lillian são as primeiras pessoas que ele encontra em 9 anos e como pela primeira vez em muito tempo, ele sente uma sensação de segurança, embora saiba que não pode ficar com elas por muito tempo. Sua prioridade ainda é encontrar a sua mãe. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, o Darwin experimenta chá pela primeira vez, enquanto Leland menciona que gostaria de fazer algumas perguntas sobre a sua vida. Ela gentilmente pede ao Darwin que coloque as mãos sobre a mesa, como se estivesse digitando em um teclado, enquanto seu filho adotivo Steven coloca as mãos sobre as do Darwin e lê as respostas. O Darwin concorda relutantemente, e enquanto Steven interpreta sua história, a família de Leland descobre que o bunker do Darwin perdeu energia durante a tempestade e que seu nome é Darwin. Durante o dia, o Darwin observa as crianças mais novas brincarem. Logo Dar se aproxima dele e aplica um protetor solar no seu rosto, explicando as regras do jogo. Gradualmente, o Darwin começa a se sentir mais confortável com seus novos companheiros e aprende a confiar neles. À noite, eles usam novamente o seu método único de comunicação e o Darwin pergunta o que aconteceu com a sua mãe. Preocupada, a Dar pede esclarecimento a Darwin e ele explica que estava esperando desde a infância que a sua mãe envie ajuda, mas ninguém jamais veio buscá-lo. Dar o tranquiliza, dizendo que não tem informações sobre a sua mãe e sugere que ele descanse um pouco mais antes de continuar a sua busca. Naquela noite, o Darwin tem um sonho aterrorizante, no qual encontra sua mãe no bunker, mas de repente é perseguido por um drone da polícia que o interroga sobre o seu paradeiro desde que deixou o abrigo. Ele acorda em pânico no meio da noite e Dar vai confortá-lo. Pela manhã, Darwin se depara com a visão de um chuveiro regular e pela primeira vez em muitos anos entra debaixo da água corrente. Encharcado, ele retorna à família de Leland e todos riem calorosamente ao vê-lo tomando banho com roupas.
Dar corre para ajudá-lo, explicando como tomar banho corretamente, enquanto Leland lhe traz roupas limpas. Depois de se lavar, Darwin se aproxima de Dar e Steven, que estão trabalhando no jardim. Dar faz uma pausa no seu trabalho para dizer ao Darwin que ele estava ótimo, mas o momento deles é interrompido por sons suspeitos vindos da floresta. Isso preocupa o Steven, mas Dar o tranquiliza, dizendo que não há nada a temer. Ela então pergunta ao Darwin se ele realmente quer deixá-los agora, mas não sabe como responder. Dar começa a ensiná-lo gestos comuns e expressões faciais para sim, não e não sei. Depois de um pouco de prática, Dar pergunta novamente se ele gostaria de ficar mais um pouco, e Darwin acena afirmativamente com a cabeça. Nos dias seguintes, Dar e Darwin passam cada vez mais tempo juntos. Ela ensina seu amigo várias habilidades, como plantar sementes e desenhar na areia. Mais importante, o Darwin finalmente começa a falar. No início, ele narra cada uma das suas ações, mas logo a sua fala se torna mais confiante à medida que ele se comunica. O Darwin começa a sentir algo que nunca havia sentido antes, uma atração crescente. Fica claro que Dar também compartilha dessa nova conexão. A família continua com suas rotinas diárias, e Darwin ajuda Leland nas tarefas domésticas. Enquanto isso, um drone sobrevoa o céu, ameaçando destruir a nova paz que encontraram a qualquer momento. Um dia após o almoço, eles decidem fazer uma festa de dança. Dar ensina Darwin os movimentos básicos de valsa, e ele mostra a seus amigos alguns movimentos engraçados de videogames. Depois, Dar e Darwin fazem uma caminhada pela floresta. A garota observa que, para alguém que não falou por 9 anos, ele estava se saindo muito bem, mas o Darwin admite que a sua garganta ainda dói pelo esforço incomum, embora ele pudesse falar quando vivia com a sua mãe. A Dar compartilha histórias sobre o seu pai, que foi enviado para viver perto do oceano no início da guerra, onde ele e os outros deveriam formar novas famílias para ajudar a reconstruir a humanidade. No entanto, depois que as armas químicas foram usadas, o isolamento se tornou obrigatório, e todas as famílias foram separadas. O pai do Darwin enfrentou destino semelhante. Um dia, enquanto a família estava ocupada melhorando sua cabana, uma das filhas da Leland, que se chama Beth, começa a se preocupar que a polícia, que certamente estava procurando pelo Darwin, os rastreie. A Leland espera que tudo fique bem, mas a Beth fica chateada com a sua mãe por priorizar o destino do fugitivo em detrimento da segurança da família. Naquele momento, eles acendem uma fogueira, e a Beth expressa novamente as suas preocupações sobre serem encontrados. Leland lembra a todos para que permaneçam cautelosos, já que todos são criminosos procurados pela polícia. Finalmente, Darwin percebe que sua presença no acampamento ameaça a vida tranquila deles. No dia seguinte, o Darwin se junta à família da Leland na sua primeira viagem ao rio. Logo ele e Dar se separam dos outros e nadam juntos, e então a garota o leva ao topo de uma montanha. Eles passam um tempo juntos, deitados na grama e olhando para o céu. Dar compartilha que uma vez um casal permaneceu junto, mesmo depois de ter filhos, ao invés de se separar para formar novas famílias. O Darwin gosta da ideia de viver com alguém especial por toda a vida, e Dar comenta que primeiro é preciso encontrar essa pessoa especial. Dar também se pergunta se o encontro deles foi uma mera coincidência ou se o Darwin encontrou o acampamento por um motivo. O Darwin estava confiante de que tudo estava acontecendo por uma razão e compartilha como ele estava operando uma máquina na borda da floresta quando viu o cachorro e decidiu segui-lo, o que levou por fim a família deles. De repente, Dar confessa que ama o Darwin e eles compartilham seu primeiro beijo. Depois de um tempo, a família volta para o acampamento cantando, enquanto Steven vigia atentamente, em busca de qualquer perigo. Enquanto atravessam a estrada cautelosamente, nesse meio tempo, Beth começa a discutir com Dar e Steven sobre assuntos triviais, o que faz com que o seu lenço vermelho escorregue da trança. O lenço fica na estrada, rapidamente chamando a atenção de um drone que começa a perseguir a família de Leland. Subitamente, Steven escuta o zumbido característico do drone e grita para que todos se escondam. Em pânico, a família se dispersa e se esconde atrás das rochas, esperando que o drone perigoso passe. Eles quase são descobertos pela filha mais nova, que de repente se levanta, mas Leland consegue fazê-la se abaixar. Felizmente, o drone não avista os intrusos e segue seu caminho. Quando a família retorna para casa, Beth começa a reclamar que não podem mais viver em paz por conta do Darwin. Leland reconhece que precisam ser mais cautelosos, mas Beth insiste que o drone se aproximou tanto porque estava rastreando Darwin, o que significa que ele precisa ir embora. O Darwin os tranquiliza, dizendo que ninguém estava seguindo ele, e Leland lembra a todos que já enfrentaram situações perigosas antes sem ele. No entanto, por agora, eles não devem sair do acampamento.
Naquela noite, Dar decide visitar o Darwin, mas encontra o colchão dele vazio. Ela o procura do lado de fora e descobre que ele decidiu partir para não colocar a família deles em perigo. Em lágrimas, a Dar tenta convencê-lo a ficar, garantindo que encontrarão esconderijos melhores, mas o Darwin insiste que não se perdoaria se algo acontecesse com ela e sua família. Dar se sente magoada, acusando Darwin de ser como todos os homens, por planejar deixá-la, e corre de volta para casa. No dia seguinte, Darwin se despede da família de Leland, mas Dar não sai para vê-lo. Ele agradece a Leland e diz que ele e sua mãe criarão um acampamento semelhante, pedindo para que ela diga a Dar que a ama. Dar chora sozinha na floresta, observando enquanto Darwin se afasta da sua casa. Com força renovada, o jovem parte em busca do bunker da sua mãe, localizado a 2 dias de viagem na floresta. O Darwin percorre caminhos familiares, mas estava tudo abandonado. Ele se esconde dos drones sempre presentes. Logo, ele encontra outra estação de comunicação e tenta contatar a sua mãe novamente, dessa vez usando uma chave que a Leland lhe deu antes de partir. Felizmente funciona e a sua mãe aceita o pedido de conexão. O Darwin informa que estava seguro e muito perto do seu bunker. Quando chega, pede que ela abra a porta e a tranquiliza sobre o ar envenenado, dizendo que estava seguro. No entanto, a sua mãe reluta em encontrá-lo. Em vez disso, aperta o botão de alarme. Poucos minutos depois, um drone chega ao bunker, exigindo que o Darwin confirme a sua identidade. Após escanear a sua retina, o drone pede que ele explique por que deixou o seu bunker e onde esteve todo esse tempo. O Darwin rapidamente inventa uma história, dizendo que esteve com a sua mãe, que simplesmente esqueceu de mencionar a sua presença. Ele também garante ao drone que a sua mãe apertou o botão de alarme ao escutar um barulho estranho do lado de fora. E essa explicação satisfaz o operador que controla o drone de outro bunker, que parece não ter muita influência. Ele aconselha o Darwin a ser cuidadoso, desejando ele um bom dia e então direciona o drone para longe. O Darwin continua implorando a sua mãe para deixá-lo entrar e finalmente a porta se abre. Ele descobre que após 9 anos de isolamento, a sua mãe se tornou selvagem e mal reconhece. Ele explica que a vida fora do bunker é realmente possível, com um ar limpo e sol brilhante. O Darwin pede permissão para usar o computador dela e invade os arquivos do governo. Ele descobre que várias câmeras de vigilância capturaram a sua jornada e a sua vida com a família de Leland. Darwin fica perplexo ao perceber que a polícia poderia ter visto tudo isso e não veio buscá-los, entendendo que ninguém estava realmente vigiando. Compreendendo que a sua mãe não tem interesse nessa nova vida, ele se despede e a beija, conseguindo finalmente arrancar um sorriso da mulher reclusa. O Darwin percebe que a sua mãe permanecerá no bunker, mesmo após o colapso do governo mundial, assim como milhares de outros sobreviventes. No entanto, o restante das pessoas finalmente poderá começar uma nova vida em liberdade. O supervisor controlando o drone avista o Darwin, mas se recusa a seguir os comandos do computador e o deixa ir, planejando também iniciar uma nova vida fora do bunker. Finalmente, o Darwin retorna à floresta, onde encontra Dar sentada à beira de um penhasco. Ela mal acredita em felicidade, já que os homens que partem geralmente não retornam. O casal se beija e olha com expectativas para sua nova vida juntos, sem medo de serem capturados. O Darwin se integra totalmente à família de Leland e juntos removem a camuflagem da sua casa, recebendo alegremente a tão aguardada liberdade. Qual vida você escolheria aqui? Uma existência estável em um bunker ou uma vida livre, mais desafiadora, em uma nova sociedade? Deixa aí nos comentários. Então, tudo é finalizado.